Fala galera, boa noite para você. Hoje é segunda-feira, 8 de outubro. Um grande abraço para você do sul de Minas, do norte de Minas e também da Zona da Mata, porque o ataque está no ar com as notícias do esporte. Cola comigo e veja os destaques do programa de hoje. Roda! O Henrique Lemes, narrador da Melodia FM 102.3, está aqui no ataque mais uma vez para a gente bater uma bola. Henrique, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Marco Antônio, muito boa noite aos amigos do programa Ataque. Prazer, uma satisfação estar mais uma vez aqui no programa. Bastante assunto para a gente falar hoje, Com Série certeza. A, Série B, Copa do Brasil. E a gente começa com a segundona do Campeonato Mineiro, porque o Atlético venceu o Montes Claros por 1-0 e já se classificou para a semifinal da competição. Já o time do norte de Minas foi eliminado. Vamos ver o único gol da partida. Roda! Em São João del Rei, Badio foi lançado e bateu com categoria aos 4 minutos do segundo tempo. Esse foi o único gol da vitória do Alvinegro contra o time do norte de Minas, 1-0. Henrique, daqui a pouquinho nós vamos trazer os outros resultados, também a classificação da segundona do Mineiro. Mas com esse resultado, São João del Rei está em festa. Que campanha do Atlético, classificou com uma rodada de antecedência. Os times que querem classificar têm que fazer igualzinho o Atlético fez, vencer seus jogos dentro de casa. A gente sabe aí que o Campeonato Mineiro da segunda divisão é muito difícil e o Atlético, quando joga dentro dos seus domínios, ele faz o uso do mando de campo e por isso está numa fase boa e já classificado para a próxima fase. Nós estamos revendo inclusive o gol aqui, está passando aqui no telão aqui do ataque. Dá pra gente avaliar que lançamento e que corrida do Badio deixou o zagueirão na saudade, hein, Henrique? O artilheiro é assim, né? Ele fica esperto no lance, de repente quando pinta ali uma jogada, ele antecipa a zaga e acaba concluindo muito bem. Agora falando do Montes Claros, não conquistou uma vitória sequer fora de casa e isso pesou para a eliminação do Montes Claros, né, Henrique? Com certeza, né, Marco Antônio? A equipe do Montes Claros, ela começou bem a competição, mas nesta reta final da primeira fase acabou caindo de produção e por isso praticamente não vai classificar. Não vai classificar, não tem mais chances, olha. E o Pouso Alegre vai folgar na última rodada, ele venceu o Betis por 2-1 na despedida da segundona desse ano. Veja os gols e o que disse o Airan, um dos destaques do time do sul de Minas. Roda! O Pouso Alegre saiu na frente aos 40 minutos do primeiro tempo. Airan foi lançado e bateu por cima do goleiro. O Betis empatou aos 22 da segunda etapa. Depois do bate-rebate, Kelvin só empurrou para o gol. E aos 37 veio o gol da vitória do time do sul de Minas. Pedro foi lançado e desviou de cabeça. Pouso Alegre 2, Betis 1. Muito gratificante, né? Graças a Deus foi um trabalho muito bom que eu vim fazendo, né? E hoje pude ser coroado com um gol na última partida. Acredito que o ano que vem a gente tem tudo para subir para o módulo 2 e dar essa alegria para a torcida de Pouso Alegre. Lembrando que na segundona do Mineiro são 13 times, um sempre folga na rodada e o Pouso Alegre vai folgar na última rodada. A campanha do Pouso Alegre foi a seguinte: em 12 jogos foram 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Dragão marcou 20 gols e sofreu 12. Ficou no quase, mas no meio da competição patinou demais em casa, né? Justamente, né? E teve inclusive derrota dentro de casa, isso aí é fatal numa zona de classificação. Mas, como disse o presidente do Pouso Alegre, o Paulo da Pinta, que jogava muito, a intenção esse ano foi trazer novamente o time do Pousão ao cenário do futebol profissional. E conseguiu. E conseguiu, com o apoio da torcida, porque a torcida ia lá no estádio do Mandu
a média de 5 mil torcedores, isso aí empolgou bastante o time, mas infelizmente não deu para esse ano. Agora é levantar a cabeça, corrigir os erros e fazer uma boa equipe para o ano que vem. Isso aí, o ano que vem tem mais Pouso Alegre na segundona do Mineiro, assim a gente espera. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver outros gols da 12ª rodada da segundona do Mineiro. Roda! O Minas fez 1-0 no Boston. O único gol do jogo foi marcado por Breno aos 37 minutos do segundo tempo. Depois da cobrança de falta, ele desviou de cabeça. Em casa, o Araxá ficou no 1-1 com o Coimbra. O campo estava alagado. Aos 44 do primeiro tempo, depois da bobeira da zaga, Felipe pegou a sobra e fez 1-0 para o Coimbra. Aos 39 da segunda etapa, Bruno Aquino aproveitou a escorada e deixou tudo igual no estádio Fausto Alvim. O Valério saiu na frente do União Luziense, a zaga errou feio e Thiago fez 1-0. O União Luziense empatou aos 46 minutos também do primeiro tempo. Vinícius subiu mais que a zaga e colocou números finais no placar, 1-1. Agora a gente já vai direto ver como ficou a classificação. Pode colocar na tela para a gente analisar, por favor. Já está aqui também, Henrique. Vamos ver aqui comigo. Ó. Coimbra classificado 28 pontos, Valério classificado 25, Atlético classificado com 23. O Araxá está bem encaminhado e a outra vaga, ou melhor, essa quarta vaga, ou Araxá ou União Luziense. Né, os dois times jogam na última rodada, não é um confronto direto, eles enfrentam times da parte de baixo da tabela, mas não vai sair daqui o classificado. Tá bem entregue aí para a semifinal esses 4 classificados, Henrique? Tá, o Coimbra foi um time que surpreendeu desde o início da competição, ele veio mantendo aí uma sequência boa de resultados positivos. O Valério Doce, outra grande equipe do interior aí de Minas Gerais, que estava afastada do futebol profissional há muitos anos, também surpreendeu. Para mim, Marco Antônio, esses 4 primeiros colocados serão os que vão para a semifinal. Vira rapidinho só para a gente mostrar que o Pouso Alegre ficou em quinto, né? E não se classifica. E o Montes Claros, né? Tem um jogo ainda, mas não consegue chegar à fase de classificação, com 16 pontos na 7ª colocação. Lembrando que hoje tem o último confronto dessa rodada. O Ponte Nova recebe o Passos em Governador Valadares daqui a pouquinho, às 8 da noite. Série B do Brasileiro, o Boa Esporte não suportou a pressão e perdeu para o Avaí em Florianópolis. Os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo. Rodrigão cabeceou no travessão e no rebote Getúlio fez com tranquilidade. Tá aí o gol, comemoração do Getúlio, atacante do Avaí. E já no fim do jogo, o Avaí puxou o contra-ataque e o Jones Carioca tocou para Luanzinho definir o placar. Avaí 2, Boa Esporte 0. Henrique, podia ser mais, né? Primeiro, o lateral Helder foi expulso, o Avaí poderia ter feito mais gols, isso porque o goleiro Fabrício ainda defendeu o pênalti no segundo tempo. O Boa matematicamente dá, mas o desempenho dentro de campo não nos leva a crer numa reação para não cair. Você concorda? Com certeza, né? Infelizmente, o time da Rua Paraná não vem fazendo aí uma boa sequência de jogos. Precisa, né, engrenar pelo menos umas 2, 3 vitórias para tentar sair da zona de rebaixamento. E não está difícil. Se você analisar hoje a pontuação, matematicamente, são 6 pontos do Boa para o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas o duro é que, tecnicamente, dentro de campo, o time não se encontra, não vem fazendo boas partidas e está perdendo uma atrás da outra. Se tivesse pontuado essa rodada, seria muito bom, porque quem está lá embaixo, ninguém pontuou. Né? Todo mundo ficou praticamente no mesmo lugar e agora o Boa tem um jogo dificílimo no sábado contra um outro adversário que está lutando para subir. Agora vamos fazer o seguinte, veja os outros resultados dos jogos do fim de semana pela Série B. Roda. Em Sorocaba, o São Bento fez 1-0 no Guarani. O Brasil de Pelotas perdeu em casa 1-0 para o Fortaleza. No Couto Pereira, o Coritiba venceu o Juventude por 2-1. No Clássico Goianiense, tudo igual. Atlético 2, Vila Nova também 2. E a Ponte Preta derrotou o CRB por 1-0 em Campinas.
É o tempo da gente posicionar e vocês aí em cima também, porque eu já quero ver a classificação para a gente analisar. Lembrando que faltam apenas 8 rodadas para o fim da Série B. Tá aqui, pode encher a tela para a gente, por favor, fera. Fortaleza continua na liderança, 56 pontos. Passou um susto, mas já estabilizou, está bem perto do acesso. Goiás e CSA tem 50, Avaí 48. Lutando, sonhando com uma vaga. Guarani, Atlético Goianiense, Vila Nova, que é o próximo adversário do Boa. E o Coritiba, hein, que devagarinho está subindo, ainda tenta o acesso, seria um milagre, mas ainda tenta. Vamos para a segunda parte da tabela, onde o Boa Esporte está. Olha aqui, Boa continua com 20 pontos e aquilo que o Henrique falou, são 6 pontos para o Juventude, que é o 16º, o Boa tem 26. CRB, Paysandu, Sampaio Correia e Boa Esporte no Z4. Aqui tá bem difícil sair desses 4, né, Henrique? Eu acho que Sampaio Correia e o Boa estão com a situação bem delicada, apesar de que o Sampaio Correia ainda consegue vencer em casa, mas o Paysandu e o CRB também estão frequentando essa parte com muita frequência, né? Neste final de semana, tirando o Sampaio Correia, que jogou no meio de semana Na e terça-feira, venceu em casa, Boa Esporte, Paysandu, CRB, Juventude, Brasil de Pelotas, todas as equipes perderam os seus jogos. Era a hora do Boa ter pontuado e ter vencido pelo menos o Avaí para tentar sair da zona de rebaixamento. Mas está muito difícil. Tá complicada a vida do Boa Esporte. Olha, agora a gente muda de assunto porque nesse fim de semana teve rodada do campeonato das divisões de base da CEMEL, a Secretaria de Esportes e Lazer de Varginha. Pelo Sub-13, o Barcelona fez 5-0 no Real Canaã. O Vila Flamengo derrotou o Fátima por 1-0 e o Botafogo goleou o Ave por 5-0. E pelo Sub-17, Fátima e Barcelona empataram sem gols, o Nave fez 5-0 no Roma e o Botafogo derrotou o Ave por 1-0. Se tem algum campeonato legal aí da sua cidade, bem organizado, mande pra gente que eu falo e eu noticio com o maior prazer aqui no Ataque. Nós vamos para o intervalo bem rapidinho, porque já já tem a Série A do Brasileiro com as derrotas do América e também do Galo. E tem a Copa do Brasil, gente. Quarta tem o primeiro jogo da decisão. O Cruzeiro joga em casa contra o Corinthians. Fique comigo, é pai bola. O Ataque está de volta com a participação do nosso telespectador. Olha, um grande abraço para o Edmar de Varginha. Ele disse, hoje o Ataque está top demais com a presença do meu amigo Henrique Lemes. Tá, dando um abraço aí do Edmar. Um abraço também, gente, para o Sérgio. Encontrei no final de semana uma pessoa agradabilíssima, me tratou muito bem e eu retribuo, né? O Sérgio, ele é atleticano, e também para a filha Emanuele. Os dois estão sempre ligadinhos no Ataque. Esse telefone que aparece na tela, 984033011. Você participa também do nosso programa. Aproveitar, Henrique, pode mandar abraço para os seus amigos também, que são muitos. Quero mandar um abraço para o pessoal que está lá no Bar do Ceará, Casa do Norte, lá no bairro Santana. Opa, o Paulo! Um pouco lá para cima da igreja do bairro Santana. O pessoal todo dia acompanha o Ataque. Grande abraço a todos aí. Ô Paulo, tô devendo uma visita e já já eu volto, hein? A gente fala da Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, sem vencer há 5 jogos e ameaçado pela zona do rebaixamento, o América foi goleado pelo Atlético Paranaense. Roda. Já no primeiro minuto da partida, Marcelo Cirino abriu o placar para o Furacão. Depois vieram Rafael Veiga aos 40 minutos, Nicão aos 10 do segundo tempo e Pablo aos 28 minutos da etapa final. 4 para o Furacão e 0 para o Coelho. Gente, agora vamos falar do jogo do Galo, porque o Atlético, gente, foi na Arena Condá e não resistiu a Chapecoense. Tomou um gol no finalzinho e perdeu por 1-0. Então roda o VT pra gente, solta. A primeira boa oportunidade da partida foi do Atlético. Gabriel tentou marcar, mas parou no goleirão da Chape. O time da casa reagiu com esta bomba do argentino Dofo. O segundo tempo foi bem mais movimentado, com boas chances para cada lado. Neste escanteio, Gabriel e Elias quase abriram o placar. A Chape respondeu na mesma moeda, com cruzamentos perigosos. Dofo mais uma vez chegou no ataque. O Galo mudou de estratégia e passou a arriscar chutes de fora da área. Leandrinho deu trabalho ao goleiro Jandrei. E quando a partida caminhava para o 0-0, aos 48 minutos, Dofo chutou pressado com Léo Silva. A bola encobriu Vitor, 1-0. Com o resultado, a Chapecoense deixou a zona de rebaixamento e o Galo segue na 6ª posição.
Faltou ambição, faltou agressividade ali na frente, chegada, coragem de ir por 1 contra 1, fazer a tabela, as coisas que a gente vem treinando. Eu acho que é por deixar escapar uma vitória como essa aqui que a gente era para ter vencido, é que a gente não está lá na parte de cima da tabela. Faltou ambição, mas faltou sorte também, né? Que aquele lance do Dolfo no último minuto matou o Vitor, não tinha como fazer nada, né, Henrique? E o Atlético Mineiro está deixando a desejar na reta final da competição. Essa derrota aí complicou, saiu ali, deixou a liderança para as outras equipes aí. E esse gol, esse argentino aí deu a maior sorte do mundo. Dificilmente sai um gol desse. Ele ia tentar cruzar a bola resvalou no zagueiro, pegou o efeito e encobriu o goleiro. Pois é, o Galo continua na 6ª colocação, né? Lembrando que a rodada do Campeonato Brasileiro ela foi desmembrada por conta das eleições. Hoje tem Fluminense e Paraná no Rio de Janeiro, amanhã tem Botafogo e Vasco no Newton Santos também no Rio de Janeiro. O Palmeiras se isolou na liderança nessa rodada. O Flamengo também está vivo na briga. A gente confere agora os outros gols do fim de semana. Roda. Após 16 anos de jejum, o Palmeiras voltou a vencer o São Paulo no Morumbi. Gustavo Gomes e Daverson fizeram os gols da partida. D'Alessandro passou para Nico Lopes, que bateu para fazer Inter 1-0. O Sport reagiu e empatou com Adrielson. E virou o jogo com Matheus Gonçalves. Final Sport 2, Internacional 1. O Santos foi a Salvador e passou pelo Vitória. Carlos Sanches bateu de fora da área e marcou o único gol da partida. Mesmo jogando em São Paulo, o Flamengo atropelou o Corinthians. Paquetá marcou os 2 primeiros gols do time carioca. E René fechou a vitória por 3-0. Em Porto Alegre, o Bahia começou surpreendendo o Grêmio. Elber, ex-Cruzeiro, fez 2-0 no placar. Mas o time gaúcho foi em busca do empate. Juninho Capixaba diminuiu e Jael, cobrando pênalti, deixou tudo igual. Essa rodada foi boa para o Flamengo, viu? Só que agora a gente fala da Copa do Brasil, porque Cruzeiro e Corinthians fazem na 4ª, no Mineirão, o primeiro jogo da final. Para chegar ao Hexa, a estratégia da Raposa é fazer e bem o dever de casa. Roda. O Cruzeiro passou por 3 fases para chegar à decisão da Copa do Brasil. Venceu na casa dos adversários em Curitiba, Santos e em São Paulo. No Mineirão, no entanto, a Raposa não conseguiu derrotar nenhum dos rivais. Só que agora é diferente, a gente precisa fazer o nosso dever de casa, primeiro, nesse primeiro jogo da final, fazer um bom resultado e buscar lá também. E a vitória terá que ser conquistada sem a presença de um jogador importante do elenco. Arrascaeta foi convocado pela seleção uruguaia. É um jogador muito decisivo, de uma característica que faz diferença no nosso ataque, de drible, vai fazer falta, mas que temos jogadores para suprir. Para passar por cima dos obstáculos, os jogadores pedem, mais uma vez, o apoio da arquibancada. Foi primordial e muito bonito de ver nesse jogo contra o Boca. A pressão que fizeram, com certeza o time adversário sentiu e muito. E não vai ser diferente. É fazer o nosso dever de casa, um bom resultado e buscar um bom resultado lá também. Henrique, o Cruzeiro chegou até a final, já era esperado, apesar de ter eliminado o Palmeiras, que também era um dos favoritos, mas o Corinthians surpreendeu, eliminou o Flamengo. Você acha que agora tem uma igualdade ou o Cruzeiro continua bem favorito aí para o título? Na minha opinião, eu acredito que o Cruzeiro vai ser o campeão da Copa do Brasil, porque no momento ele tem um time superior do Corinthians. É lógico que Corinthians, Flamengo, Atlético, quando chega em decisão, essas equipes crescem bastante. Então todo cuidado tem que ter uma atenção muito especial com a equipe do Corinthians. E o Cruzeiro, já primeiro jogo de cara, ele tem 2 grandes desfalques. É o Arrascaeta, que vai estar lá no Japão, com a seleção do Uruguai, e o Sassá, que foi expulso. O Sassá, embora seja reserva, mas quando ele entra e faz gol. Beleza, a gente fala mais amanhã sobre esse jogo, volta amanhã com o Ataque com outras informações. Henrique, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Ataque, grande abraço. Obrigado, grande abraço a todos vocês, boa noite. Valeu, galera. Então amanhã eu estou de volta aqui às 6h30, porque agora tem o Mais Notícias. Luiz Fernando Rocha, boa noite para você. E hoje o Mais Notícias
muita informação, principalmente cobertura sobre as eleições, né? Isso mesmo, Marco. Ontem, o Dia da Cidadania, né, o dia cívico das eleições ontem, o resultado agradou, muita gente desagradou, outros tantos, e a gente vai mostrar tudo aqui no Mais Notícias. Bom jornal para você, até amanhã. Obrigado. Obrigado, Marco.